Oi, o meu nome é Sabrina. Agora eu vou apresentar a PS de materiais, em que nós iremos falar sobre o ionômero de vidro. O meu grupo é composto por Alana, Duda, Manu, Ju, Vitória e Aline. Nós vamos falar sobre o ionômero de vidro e as suas especificidades. Vou falar um pouco sobre as propriedades biológicas. A resposta pulpar dele é moderada, porque o pH inicial ele é baixo. Ele tem uma menor sensibilidade e tem moléculas de poliacrílico. As características dele são porque o tempo de preparo dele é menor, é entre 4 minutos, e só que o tempo de presa dele é maior, é de 8 minutos a 48 horas. Ele tem uma sensibilidade ao equilíbrio hídrico, ele é solúvel, ele é translúcido, só que esteticamente ele é um material feio, não tão estético quanto a resina. Existe também o cimento modificado por resina. Ele vem em pó e em líquido. O pó é com partículas de vidro e ativadores para que a polimerização seja tanto por luz quanto química. O líquido é água e ácido poliacrílico ou copolímeros. As suas indicações são restauração, cimentação e forramento. As suas vantagens é porque o tempo de presa dele é maior, ele tem resistência inicial, tem resistência à umidade e a sua estética é melhor. E sua limitação é que ele pode fazer uma tensão na estrutura dentinária. Oi, eu sou a Eduarda Castella e vou explicar um pouquinho sobre a reação de presa que ocorre no ionômero de vidro. No ionômero de vidro convencional, a reação de presa que ocorre é do tipo ácido-base e ela ocorre entre o vidro de flúor, alumínio, silicato e o ácido poliacrílico. Ocorre então a hidrólise do vidro com a liberação dos íons cálcio e silicato. E os íons cálcios vão ser quelados pelos ânions carboxilatos e formar então uma ponte salina, constituindo assim a presa inicial. Esse processo deverá durar em torno de 3 a 8 minutos, dependendo da marca do material que está sendo utilizado. A hidrólise segue dissociando mais o vidro e liberando íons alumínio e silicato. Mais sílica gel vai ser formada e o alumínio vai ser quelado, ligando-se aos grupos carboxilato disponíveis e até mesmo deslocando os íons cálcios já ligados aos ânions carboxilatos, pois sua ligação é mais forte que a do cálcio. Nessa fase de presa, o material adquire sua resistência final, e esse processo pode ser feito até 48 horas depois da manipulação do material. São formadas ligações cruzadas entre as cadeias dos polisáceos. Por isso, a adesão é química desse cimento à estrutura dentária, uma vez que os ânions carboxilatos se ligam aos íons de cálcio da estrutura dentária, tendo em vista que os tecidos mineralizados dentários são ricos em cálcio. E o subproduto que não reagiu nessa reação é justamente o fluoreto. Por isso que há a liberação de íons de fluoreto, que é a liberação de flúor. É isso, espero que todos tenham entendido e obrigada pela atenção. Bom dia, eu me chamo Alana e eu vou falar um pouco sobre o que é o cimento de ionômero de vidro. Bom, o CIV, ele é um pó que se mistura a um líquido e forma um cimento. Esse cimento é meio semelhante ao silicato. O CIV, geralmente, ele é utilizado para o selamento das cavidades bucais, devido à sua favorável adesão à estrutura dentária, devido também à sua liberação de flúor, à paralisação do processo de cárie, além dele ser biocompatível e ter um baixo custo. O CIV, ele é o único cimento que adere à estrutura dentária e que libera flúor. E durante essa liberação de flúor, ele automaticamente protege o dente do aparecimento de novas cáries. Os cimentos ionômeros de vidro são muito utilizados atualmente, principalmente como material provisório em tratamento expectante, material provisório para restaurações e também como material definitivo na pediatria, porque ele se trata de um material com ótimas propriedades para a dentição decídua. E aí eles possuem alguns tipos, que são o restaurador, o forrador e o cimentado. Esse material ele é composto de pó e líquido
E aí a manipulação é feita aglutinando os dois componentes para poder obter o material restaurador. O cimento ionômero de vidro consegue manter ao seu redor um ambiente propício à remineralização, porque o flúor ele vai interferir no metabolismo das bactérias e aí vai conseguir ligar o esmalte, tornando ele mais resistente aos ácidos e assim ele vai conseguir diminuir a desmineralização. Bom, eu fiquei responsável por falar sobre a manipulação do ionômero de vidro. Os materiais necessários são o cimento de ionômero de vidro, pó e líquido, o plástico de bancada, a placa de vidro, a espátula de plástico e o propulsionador. Para a manipulação, deve-se dispensar na placa de vidro o pó e o líquido. O tempo necessário é de aproximadamente 45 a 60 segundos. Para incorporar o pó ao líquido, é recomendado sua divisão em duas porções. Primeiro junta metade do pó e depois junta o restou até obter uma mistura homogênea e brilhante. Bom, também vou falar um pouco sobre as classificações do ionômero de vidro. Temos a classificação tipo 1, que é para cimentação ou fixação de restaurações rígidas. O tipo 2, que é para restaurações diretas, estéticas, intermediárias ou reforçadas. E temos o tipo 3, que era para forramento ou base e selamentos de fissuras. Oi, me chamo Sabrina, estou no terceiro semestre de odontologia e agora eu vou apresentar a minha parte da APS, em que a gente ficou responsável pelo semestre da odontologia, de que forma que eles são usados, né? Eles podem ser usados de 3 formas: na restauração, no capeamento por par e na base forradora e na cimentação. Vou falar o tópico de cada um. Na restauração, a gente vai ter o ionômero de vidro e o óxido de zinco e eugenol. Já no capeamento pulpar e na base forradora, nós iremos ter o hidróxido de cálcio, ionômero de vidro e óxido de zinco e eugenol. Já na cimentação, nós iremos ter o ionômero de vidro, óxido de zinco e eugenol e fosfato de zinco. E essas são as 3 formas de usar o cimento na odontologia. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim conversar um pouquinho sobre as formas de apresentação do cimento e o número de vidro. Nós podemos encontrá-los nessa seguinte versão, em que nós temos um frasco contendo pó e outro frasco contendo líquido. Esse frasco do líquido ele já vem com uma ponta dosadora, né? Para que nós tenhamos a quantidade ideal de líquido. E para a quantidade do pó, nós vamos utilizar essa colherzinha aqui, ó, dosadora, certo? A outra forma de apresentação é no sistema de cápsulas, né? Onde ele já vem, dentro da cápsula, ele já vem as proporções corretas, tanto do pó quanto do líquido. Para fazer o uso da cápsula, nós precisamos pressionar o êmbolo, colocar em um dispositivo que vai fazer a agitação e a manipulação do produto. E em seguida, nós colocamos ele numa seringa, uma seringazinha de metal e levamos o produto à cavidade, né? A cavidade do dente. Uma outra forma que nós temos é o sistema pasta-pasta. Ele já é um sistema mais simples de manipular, então você aperta os 2 êmbolos, já vai sair a quantidade ideal, você faz a mistura e quando você vai levar à cavidade dental, no dente você já tem que ter usado um ácido, né? Um ácido fraco. E quando terminar de colocar o cimento e o número de vidro, você vai fazer a aplicação de... Agora nós vamos falar sobre onde nós podemos usar o cimento e o número de vidro. O cimento e o número de vidro, ele se apresenta de 3 maneiras, né? Nós temos o cimento e o número de vidro tipo 1, que ele é utilizado para fixação de coroas, de ponte fixa, né? Ele é utilizado na prótese. O cimento ionômero de vidro tipo 2, ele é utilizado na restauração. Ele pode ser utilizado em restaurações não cariosas, né, que são as lesões cervicais. Ele também pode ser utilizado para selamento de coroas, né, para restaurações propriamente ditas. Muito utilizado na endodontia, quando você está fazendo tratamento endodôntico e você precisa reabrir o dente em uma outra seção, então nós utilizamos
o cimento ionômero de vidro restaurador. E a terceira forma de apresentação dele é que ele vem, o cimento ionômero de vidro para selagem, né? E também forramento. Aqui no caso nós temos mostrando ele selando um dente, né? Mas também ele pode ser usado quando você está fazendo um preparo, removendo a cárie, e aquela cárie ela se encontra muito profunda, né? E você já percebe que ela está próxima à polpa. Então você usa ele como forrador e depois você coloca a resina.